Capítulo V. Sobre o alto do Mário. Os soldados, transposto o rio, acumularam-se junto à artilharia. Era uma multidão alvorotada sem coisa alguma, recordando a força militar, que se decompusera, restando como elementos irredutíveis, homens atônitos inúteis, e tendo agora, como preocupação exclusiva, evitarem o adversário que tão ansiosamente haviam procurado. O cerro em que se reuniam estava próximo demais daquele, e passível, talvez, de algum assalto, à noite. Era forçoso abandoná-lo. Sem ordem, arrastando os canhões, deslocaram-se logo para o alto do Mário, 400 metros na frente. Ali improvisaram um quadrado incorreto, de fileiras desunidas e bombas, envolvendo a oficialidade, os feridos, as ambulâncias, o trem da artilharia e os cargueiros. Centralizava uma palhoça em ruínas, a fazenda velha, e dentro dela o comandante em chefe, moribundo. A expedição era agora aquilo, um bolo de homens, animais, fardas e espingardas, entupindo uma dobra de montanha. Tinha descido a noite, uma destas noites ardentíssimas mas vulgares no sertão, em que cada estrela, fixa, sem cintilações, irradia como um foco de calor e os horizontes, sem nuvens, iluminam-se, de minuto em minuto, como se refletissem relâmpagos de tempestades longínquas. Não se via o arraial. Alguns braseiros sem chamas, de madeiras ardendo sob o barro das paredes e tetos, ou luzes esparsas de lanternas mortiças bruxuleando nas sombras, deslizando vagarosamente, como em pesquisas lúgubres, indicavam-no embaixo, e traindo também a vigília do inimigo. Tinham, porém, cessado os tiros e nenhuma voz dali subia. Apenas na difusão luminosa das estrelas desenhavam-se, dúbios, os perfis imponentes das igrejas. Nada mais. A casaria compacta, as colinas circundantes, as montanhas remotas, desapareciam na noite. O acampamento em desordem contrastava a placidez ambiente. Constritos entre os companheiros, 100 e tantos feridos. E estropiados por ali se agitavam ou se arrastavam, torturados de dores e da sede, quase pisados pelos cavalos que espavoridos nitriam, titubeando no atravancamento das carretas e fardos dos comboios. Não havia curá-los no escuro onde fora temeridade. Incrível o rápido fulgurar de um fósforo. Além disto não bastava. Para tantos o número reduzido de médicos, um dos quais, morto, extraviado ou preso, a desaparecer à tarde para nunca mais tornar. 88. O coronel Tamarindo. Faltava, ademais, um comando firme. O novo chefe não suportava as responsabilidades, que o oprimiam. Maldizia talvez, mentalmente, o destino extravagante que o tornará herdeiro forçado de uma catástrofe. Não deliberava. Há um oficial que ansiosamente o interpelara sobre aquele transe, responderá com humorismo triste, rimando um dito popular do norte. É tempo de Murici. Cada um cuide de si. Foi a sua única ordem do dia. Sentado na caixa de um tambor, chupando longo cachimbo, com o estoicismo doente do próprio desalento, o coronel Tamarindo, respondendo de tal jeito ou por monossílabos, a todas as consultas, abdicara a missão de remodelar a turba esmorecida e ao milagre de subdividi-la em novas unidades de combate. Ali estavam, certo, homens de valor e uma oficialidade pronta ao sacrifício. O velho comandante, porém, tivera a intuição de que um ajuntamento em tais conjunturas não significa a soma das energias isoladas e avaliar a todos os elementos que, nas coletividades presas de emoções violentas, reduzem sempre as qualidades pessoais mais brilhantes. Quedava impassível, alheio à ansiedade geral, passando de modo tácito o comando a toda gente. Assim, oficiais incansáveis davam por conta própria providências mais urgentes, retificando o pretenso quadrado, em que se misturavam, a esmo,
praças de todos os corpos organizando ambulâncias e dispondo padiolas, reanimando os ânimos abatidos. Pelo espírito de muitos passará mesmo o intento animador de um revide, um novo assalto, logo ao despontar da manhã. Descendo a força toda, em arremetida violenta, sobre os fanáticos. Depois que os abalasse um bombardeio maior do que o realizado. E concertavam-se em planos visando corrigir o revés com um lance de ousadia. Porque a vitória devia ser alcançada a despeito dos maiores sacrifícios. Pensavam, e nos 4 lados daquele quadrado mal feito escreviam-se os destinos da República. Era preciso vencer. Repugnava-os, revoltava-os, humilhava-os angustiosamente aquela situação ridícula e grave, ali, no meio de canhões modernos, sopesando armas primorosas, sentados sobre cunhetes repletos de cartuchos e encurralados por uma turba de matutos turbulentos. A maioria, porém, considerava friamente as coisas. Não se iludia. Um rápido confronto entre a tropa que chegará horas antes, entusiasta e confiante na vitória, e a que ali estava, vencida. Patenteava-lhe uma solução única, a retirada. A alvitre de retirada. Não havia alvitrar outro recurso, ou protraí-lo sequer. Às 11 horas, juntos os oficiais, adotaram-no unânimes. Capitão de infantaria foi incumbido de cientificar da resolução. O coronel Moreira César. Este impugnou-a logo, dolorosamente. Surpreendido, a princípio calmo, apresentando os motivos inflexíveis do dever militar e demonstrando que ainda havia elementos para uma tentativa qualquer, mais de 2/3 da tropa apta para o combate e munições suficientes, depois, num crescendo de cólera e de angústia, se referiu à mácula que para sempre lhe sombrearia o nome. Finalmente explodiu, não o sacrificassem aquela covardia imensa. Apesar disto manteve-se a resolução. Protesto de Moreira César. Era completar a agonia do valente infeliz. Revoltado, deu-a sua última ordem em fizessem uma ata de tudo aquilo, deixando-lhe margem para um protesto, em que incluiria o abandono da carreira militar. A dolorosa reprimenda do chefe, ferido por 2 balas, não moveu, contudo, a oficialidade incólume. Rodeavam-na, perfeitamente válidos ainda, centenares de soldados, 800 talvez, dispunha de 2/3 das munições. Estava em posição dominante sobre o inimigo. Mas a luta sertaneja começara, naquela noite, a tomar a feição misteriosa que conservaria até ao fim. Na maioria mestiços, feitos da mesma massa dos matutos, os soldados, abatidos pelo contragolpe de inexplicável revés, em que baqueara o chefe reputado invencível, ficaram sob a sugestão empolgante do maravilhoso. Invadidos de terror sobrenatural, que extravagantes comentários agravavam. O jagunço, brutal e entroncado, diluía-se em duende intangível. Em geral os combatentes, alguns feridos mesmo no recente ataque, não haviam conseguido ver um único, outros, os da expedição anterior, acreditavam, atonitos e absortos ante o milagre estupendo, ter visto, ressurretos, 2 ou 3 cabecilhas que, afirmavam convictos, tinham sido mortos no cambaio, e para todos, para os mais incrédulos mesmo, começou a despontar algo de anormal nos lutadores fantasmas, quase invisíveis, ante os quais haviam embatido impotentes, mal os lobrigando, esparsos e diminutos, rompendo temerosos dentre ruínas, e atravessando incólumes os braseiros dos casebres em chamas. É que grande parte dos soldados era do norte, e criará-se ouvindo, em torno, de envolta com o dos heróis dos contos infantis. O nome de Antônio Conselheiro. E a sua lenda extravagante, os seus milagres, as suas façanhas de feiticeiro sem par, apareciam lhes, então, verossímeis, esmagadoramente, na contraprova tremenda daquela catástrofe. Pelo meio da noite todas as apreensões se avolumaram. As
Sentinelas, que cabeceavam nas fileiras frouxas do quadrado, estremeceram, subitamente despertas, contendo gritos de alarma. Um rumor indefinível avassalara a mudez ambiente e subia pelas encostas. Não era, porém, um surdo tropear de assalto. Era pior. O inimigo, embaixo, no arraial invisível, rezava. E aquela placabilidade extraordinária a ladainhas tristes, em que predominavam, ao invés de brados varonis, vozes de mulheres, surgindo da ruinaria de um campo de combate, era, naquela hora, formidável. Atuava pelo contraste. Pelo burburinho da soldadesca pasma, os quiris estropiados e dolentes entravam piores. Que intimações enérgicas! Diziam, de maneira eloquente, que não havia reagir contra adversários por tal forma transfigurados pela fé religiosa. A retirada impunha-se pela madrugada, uma nova emocionante tornou-a urgentíssima. Falecer o coronel Moreira César. Retirada. Era o último empuxo no desânimo geral. Os aprestos da partida fizeram-se, então, no atropelo de um tumulto indescritível. De sorte que, quando ao primeiro bruxulear da manhã uma força, constituída por praças de todos os corpos abalou, fazendo a vanguarda, encalçada pelas ambulâncias, cargueiros, fardos, feridos e padiolas, entre as quais a que levantava o corpo do comandante. Malogrado, nada indicava naquele momento a séria operação de guerra que ia realizar-se. A retirada era a fuga. Avançando pelo espigão do morro no rumo da favela e dali derivando pelas vertentes opostas, por onde descia a entrada, a expedição espalhava-se longamente pelas encostas, dispersando-se sem ordem, sem formaturas. Neste dar as costas ao adversário que, desperto, embaixo, não a perturbar ainda, parecia confiar apenas na celeridade do recuo, para se libertar. Não se dividir em escalões, dispondo. Se a defesa ofensiva característica desses momentos críticos da guerra precipitava-se, à toa, pelos caminhos fora. Não retirava. Fugia. Apenas uma divisão de 2 Krupps, sob o mando de um subalterno de valor e fortalecida por um contingente de infantaria, permanecerá firme por algum tempo no alto do Mário, como uma barreira anteposta à perseguição inevitável. Vaia. Ao mover-se, afinal, esta fração abnegada foi rudemente investida. O inimigo tinha na ocasião o alento do ataque e a certeza na própria temibilidade. Acometeu ruidosamente, entre vivas entusiásticos, por todos os lados, em arremetida envolvente. Embaixo começou a bater desabaladamente o sino, a Igreja Nova. Explodia em descargas, e, adensada no largo, ou correndo para o alto das colinas, toda a população de Canudos contemplava aquela cena, dando ao trágico do lance a nota galhofeira e irritante de milhares de assovios estridentes, longos, implacáveis. Mais uma vez o drama temeroso da guerra sertaneja tinha o desenlace de uma pateada lúgubre. O desfecho foi rápido. A última divisão de artilharia replicou. Por momentos e depois, por sua vez, abalou vagarosamente, pelo declive do espigão acima, retirando. Era tarde. Adiante até onde alcançava o olhar, a expedição, esparsa e estendida pelos caminhos, estava, de ponta a ponta, flanqueada pelos jagunços. Capítulo V. Debandada. Fuga. E foi uma debandada. 800 homens desapareciam em fuga, abandonando as espingardas, arriando as padiolas, em que se estorciam. Feridos, jogando fora as peças de equipamento, desarmando-se. Desapertando os cinturões, para a carreira desafogada, e correndo. Correndo ao acaso, correndo em grupos, em bandos erradios, correndo pelas estradas e pelas trilhas que a recortam, correndo para o recesso das caatingas, tontos, apavorados, sem chefes. Entre os fardos atirados à beira do caminho ficará, logo ao desencadear. Se o pânico, a tristíssimo pormenor
o cadáver do comandante. Não o defenderam. Não houve um breve simulacro de repulsa contra o inimigo, que não viam e adivinhavam no estrídulo dos gritos desafiadores e nos estampidos de um tiroteio irregular e escasso, como o de uma caçada. Aos primeiros tiros os batalhões diluíram-se. Salomão da Rocha. Apenas a artilharia, na extrema retaguarda, seguia vagarosa e unida, solene quase, na marcha habitual de uma revista, em que parava de quando em quando para varrer a disparos as macegas traiçoeiras, e prosseguindo depois, lentamente, rodando, inabordável, terrível. A dissolução da tropa parara no aço daqueles canhões, cuja guarnição diminuta se destacava maravilhosamente impávida, galvanizada pela força moral de um valente. De sorte que no fim de algum tempo em torno dela se adensaram, mais numerosos, os perseguidores. O resto da expedição podia escapar-se a salvo. Aquela bateria libertava-a de encontro aos 4 crupes de Salomão da Rocha. Como de encontro a uma represa, embatia, e parava, adunava-se, avolumando, e recuava, e partia-se a onda rugidora dos jagunços. Naquela corrimaça sinistra, em que a ferocidade e a covardia revoluteavam confundidas sob o mesmo aspecto revoltante, abriu-se de improviso um episódio épico. Contidos a princípio em distância, os sertanejos constringiam a pouco e pouco o círculo do ataque, em roda das 2 divisões que os afrontavam, seguindo a passo tardo, ou, de súbito, alinhando-se em batalha e arrebentando em descargas, fulminando-os. As granadas explodindo entre os restolhos secos do matagal incendiavam-nos, ouviam-se lá dentro, de envolta com o crepitar de queimadas sem labaredas extintas nos brilhos da manhã claríssima, brados de cólera e de dor, e tontos de fumo, saltando dos esconderijos em chamas, rompentes à orelha da caatinga junto à estrada, os sertanejos em chusma, gritando, correndo, disparando. Os trabucos e as pistolas, assombrados ante aquela resistência inexplicável, vacilantes no assaltar as argunchadas e a faca o pequeno grupo de valentes indomáveis. Estes, entretanto, mal podiam prosseguir. Reduziam-se. A um tombavam os soldados da guarnição estoica. Feridos ou espantados, os muares da tração empacavam, torciam de rumo, impossibilitavam a marcha. A bateria afinal parou. Os canhões, emperrados, imobilizaram-se numa volta do caminho. O coronel Tamarindo, que volvera a retaguarda, agitando-se destemeroso e infatigável entre os fugitivos, penitenciando-se heroicamente na hora da catástrofe, da tibieza anterior, ao deparar com aquele quadro estupendo, procurou debalde socorrer os únicos soldados que tinham ido a Canudos. Neste pressuposto ordenou toques repetidos de meia volta, alto. As notas das cornetas convulsivas, emitidas pelos corneteiros sem fôlego, vibraram inutilmente. Ou melhor, aceleraram a fuga. Naquela desordem, só havia uma determinação possível: debandar. Debalde alguns oficiais, indignados, engatilhavam revólveres ao peito dos foragidos. Não havia contê-los. Passavam, corriam. Corriam doidamente, corriam dos oficiais, corriam dos jagunços. E ao verem aqueles, que eram de preferência alvejados pelos últimos, caírem malferidos, não se comoviam. O capitão Vilarim batera-se valentemente quase só, e ao baquear, morto, não encontrou entre os que comandavam um braço que o sustivesse. Os próprios feridos e enfermos estropiados lá se iam, cambeteando, arrastando-se penosamente, imprecando os companheiros mais ágeis. As notas das cornetas vibravam em cima desse tumulto, imperceptíveis, inúteis. Por fim cessaram. Não tinham a quem chamar. A infantaria desaparecera. Pela beira da estrada,
viam-se apenas peças esparsas de equipamento, mochilas e espingardas, cinturões e sabres, jogados a esmo. Por ali fora, como coisas imprestáveis. Inteiramente só, sem uma única ordenança, o coronel Tamarindo lançou-se desesperadamente, o cavalo a galope, pela estrada, agora deserta, a como se procurasse conter ainda, pessoalmente, a vanguarda. E a artilharia ficou afinal inteiramente em abandono, antes de chegar a Angico. Os jagunços lançaram-se então sobre ela. Era o desfecho. O capitão Salomão tinha apenas em torno meia dúzia de combatentes leais. Convergiram-lhe em cima os golpes, e ele tombou, retalhado a foiçadas, junto dos canhões que não o abandonara. Consumara-se a catástrofe. Logo adiante, na ocasião em que transpunha a galope o córrego do Angico, o coronel Tamarindo foi precipitado do cavalo por uma bala. O engenheiro militar Alfredo do Nascimento alcançou-o ainda com vida. Caído sobre a ribanceira, o velho comandante murmurou ao companheiro que o procurara a sua última ordem. Procure o Cunha Matos. Esta ordem dificilmente podia ser cumprida. Um arsenal ao ar livre. A terceira expedição anulada, dispersa, desaparecera. E como? Na maioria os fugitivos evitassem a estrada, desgarraram, sem rumo, errando à toa no deserto, onde muitos, e entre eles os feridos, se perderam para sempre, agonizando e morrendo no absoluto abandono. Alguns, desviando-se da rota, foram bater no Cumbe. Ou em pontos mais remotos. O resto chegou no outro dia a Monte Santo. O coronel Souza Menezes, comandante da praça, não os esperou. Ao saber do desastre largou a espora fita para queimadas. Até onde se prolongara aquela disparada. Enquanto isto sucedia, os sertanejos recolhiam os despojos. Pela estrada e pelos lugares próximos jaziam esparsas, armas e munições, de envolta com as próprias peças do fardamento. Dolmas e calças de listra carmesim, cujos vivos denunciadores demais no pardo da caatinga os tornavam incompatíveis com a fuga. De sorte que a maior parte da tropa não se desarmara apenas diante do adversário. Despira-se. Assim na distância que medeia do Rosário a Canudos, havia um arsenal desarrumado, ao ar livre, e os jagunços tinham com que se abastecerem a fartar. A expedição Moreira César parecia ter tido um objetivo único, entregar-lhes tudo aquilo, dar-lhes de graça todo aquele armamento moderno e municiá-los largamente. Uma diversão cruel. Levaram para o arraial os 4 Krupps, substituíram nas mãos dos lutadores da primeira linha as espingardas velhas de carregamento moroso pelas manlichers e comblães fulminantes. E como as fardas, cinturões e bonés, tudo quanto havia tocado o corpo maldito das praças, lhes maculariam a epiderme de combatentes sagrados, aproveitaram-nos de um modo cruelmente lúgubre. Os sucessos anteriores haviam-lhes exacerbado, há um tempo, o misticismo e a rudeza. Partirá-se o prestígio do soldado, e a basófia dos broncos cabecilhas repastava-se das mínimas peripécias dos acontecimentos. A força do governo era agora realmente a fraqueza do governo, denominação irônica destinada a permanecer por todo o curso da campanha. Haviam-na visto chegar a imponente e terrível, a apercebida de armas ante as quais eram brincos de criança os clavinotes brutos, tinham-na visto rolar terrivelmente sobre o arraial, e assaltá-lo, e invadi-lo, e queimá-lo, varando-o de ponta a ponta, e, depois destes arrancos temerários, presenciaram o recuo, e a fuga, e a disparada doida, e o abandono pelos caminhos fora das armas e bagagens. Era sem dúvida um milagre. O complexo dos acontecimentos perturbava-os e tinha uma interpretação única, e amparava-os visivelmente a potência superior da divindade. E a crença, revigorada na brutalidade dos combates, crescendo
Maior, num reviver de todos os instintos bárbaros, malignou-lhes a índole. Atesta o fato estranho, espécie de divertimento sinistro, lembrando a religiosidade trágica dos Ashantis, que rematou estes sucessos. Concluídas as pesquisas nos arredores, e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos. Queimaram os corpos. Alinharam depois, nas duas bordas da estrada, as cabeças, regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dolmans multicores, selins, cinturões, capes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. A caatinga, mirrada e nua, apareceu repentinamente desabrochando numa florescência extravagantemente colorida no vermelho forte das divisas, no azul desmaiado dos dolmans e nos brilhos vivos das chapas dos talins e estribos oscilantes. Um pormenor doloroso completou esta encenação cruel, uma banda avultada, empalado, erguido num galho seco, de angico, o corpo do coronel Tamarindo. Era assombroso. Como um manequim terrivelmente lúgubre, o cadáver desaprumado, braços e pernas pendidos, oscilando. A feição do vento no galho flexível e vergado, aparecia nos ermos. Feito uma visão demoníaca. Ali permaneceu longo tempo. Quando, 3 meses mais tarde, novos expedicionários seguiam para Canudos, depararam ainda o mesmo cenário em renques de caveiras branqueando nas orlas do caminho, rodeadas de velhos trapos, esgarçados nos ramos dos arbustos, e de uma banda. Mudo protagonista de um drama formidável, o espectro do velho comandante. Quarta expedição. Capítulo I. Desastres. A nova deste revés foi um desastre maior. A quarta expedição organizou-se através de grande comoção nacional, que se traduziu em atos contrapostos à própria gravidade dos fatos. Foi a princípio espanto, depois um desvairamento geral da opinião, um intenso agitar de conjecturas para explicar o inconceptível do acontecimento e induzir uma razão de ser qualquer para aquele esmagamento de uma força numerosa, bem aparelhada e tendo chefe de tal quilate. Na desorientação completa dos espíritos alteou-se logo, primeiro esparsa em vagos comentários, condensada depois em inabalável certeza, a ideia de que não agiam isolados os tabaréus turbulentos. Eram a vanguarda de ignotas falanges prontas a irromperem, de remanente, em toda a parte, convergentes sobre o novo regime. E como nas capitais, federal e estaduais, há muito, meia dúzia de platonicos revolucionários contemplativos e mansos, se agitavam esterilmente na propaganda da restauração monárquica, fez-se de tal circunstância a ponto de partida para a mais contraproducente das reações. Canudos, a uma diátese. Era preciso uma explicação qualquer para sucessos de tanta monta. Encontraram-na, os distúrbios sertanejos significavam pródromos de vastíssima conspiração contra as instituições recentes. Canudos era uma coblens de pardieiros. Por detrás da envergadura desengonçada de Pajeú se desenhava o perfil fidalgo de um Brunswick qualquer. A dinastia em disponibilidade, de Bragança, encontrara afinal um monco, João Abade. E Antônio, conselheiro, ou um Messias de feira, empolgara nas mãos trementes e frágeis os destinos de um povo. A República estava em perigo, era preciso salvar a República. Era este o grito dominante sobre o abalo geral. Exageramos? Deletreemos, ao acaso, qualquer jornal daqueles dias. Doutrinava-se o que de um golpe abalava o prestígio da autoridade constituída e abatia a representação do brio da nossa pátria. No seu renome, na sua tradição e na sua força era o movimento armado que, à sombra do fanatismo religioso, marchava acelerado contra as próprias instituições, não sendo
Lícito a ninguém iludir-se mais sobre o pleito em que audazmente entravam os saudosos do Império, francamente. Em armas. Concluía-se, e não há quem a esta hora não compreenda que o monarquismo revolucionário quer destruir com a República. Unidade do Brasil, 89. Explicava-se a tragédia de 3 de março em que juntamente com o Moreira César perderam a vida o ilustre coronel Tamarindo e tantos outros oficiais briosíssimos do nosso exército, foi a confirmação de quanto o partido monarquista à sombra da tolerância do poder público, e graças até aos seus involuntários alentos, tem crescido em audácia e força. 90. Afirmava-se. Trata-se da restauração, conspira-se, forma-se o exército imperialista. O mal é grande, que o remédio corra parelhas com o mal. A monarquia arma-se. Que o presidente chame às armas os republicanos. 91. E assim por diante. A opinião nacional esbatia-se de tal modo. Na imprensa e nas ruas. Alguns cidadãos ativos congregaram o povo na capital da República e resumiram-lhe a ansiedade patriótica numa moção incisiva. O povo do Rio de Janeiro reunido em mitim e ciente do doloroso revés das armas legais nos sertões da Bahia, tomadas pela caudilhagem monárquica, e congregado em torno do governo, aplaudindo todos os atos de energia cívica que praticar pela desafronta do exército e da pátria, aguarda. Ansioso, a sufocação da revolta. A mesma toada em tudo. Em tudo a obsessão do espantalho monárquico, transmudando em legiões, a coorte misteriosa marchando surdamente na sombra, a meia dúzia de retardatários, idealistas e teimosos. O presidente da República por sua vez quebrou a serenidade habitual. Sabemos que, por detrás dos fanáticos de Canudos, trabalha a política. Mas nós estamos preparados, tendo todos os meios para vencer, seja como for contra quem for. Empastelamento de jornais monárquicos. Afinal a multidão interveio. Copiemos. Já era tarde e a excitação do povo aumentava na proporção de sua massa sempre crescente, assim nesta indignação. Lembraram-se dos jornais monarquistas, e todos por em um ímpeto de desabafo, foram às redações e tipografias dos jornais Gazeta da Tarde, Liberdade e Apóstolo, e apesar de ter a polícia corrido para evitar qualquer assalto a esses jornais, não chegou a tempo de evitá-lo, pois a multidão aos gritos de Viva a República e a memória de Floriano Peixoto invadiu aqueles estabelecimentos e destruiu-os por completo, queimando tudo. Então começaram a quebrar e inutilizar tudo o quanto encontraram, atirando depois os objetos, livros, papéis, quadros, móveis, utensílios, tabuletas, divisões, etc., para a rua de onde foram logo conduzidos para o Largo de São Francisco de Paula, onde formaram uma grande fogueira, ficando outros em montes de destroços na mesma Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor e as Caatingas. Interrompamos, porém, este respigar em ruínas. Mais uma vez. No decorrer dos sucessos que nos propusemos narrar, forramo-nos a demorada análise de acontecimentos que fogem à escala superior da história. As linhas anteriores têm um objetivo único, fixar de relance, símiles que se emparelham na mesma selvatiqueza. A Rua do Ouvidor valia por um desvio das Caatingas. A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro. E a Guerra de Canudos era, por bem dizer, sintomática apenas. O mal era maior. Não se confinara num recanto da Bahia. Alastrara-se. Rompia nas capitais do litoral. O homem do sertão, encourado e bruto, tinha parceiros porventura mais perigosos. Valerá a pena defini-los? A força portentosa da hereditariedade, aqui, como em toda parte e em todos os tempos, arrasta para os meios mais adiantado.
enluvados e encobertos de tênue verniz de cultura antrogloditas. Completos. Se o curso normal da civilização em geral os contém, e os domina, e os manieta, e os inutiliza, e a pouco e pouco os destrói, recalcando-os na penumbra de uma existência inútil, de onde os arranca, às vezes, a curiosidade dos sociólogos extravagantes ou as pesquisas da psiquiatria, sempre que um abalo profundo lhes afrouxa em torno à coesão das leis, eles surgem e invadem escandalosamente a história. São o reverso fatal dos acontecimentos, o claro escuro indispensável aos fatos de maior vulto. Mas não tem outra função, nem outro valor, não há a analisar. Los. Considerando-os, o espírito mais robusto permanece inerte. A exemplo de uma lente de flint glass, admirável no refratar, ampliadas, imagens fulgurantes, mais imprestável se a focalizam na sombra. Deixemo-los, sigamos.